Olá, meu nome é Magno Rodrigues, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o propósito desse canal é compartilhar experiências de conversão à Igreja de Jesus Cristo. E eu estou aqui com o meu amigo Pablo, conheci ele já há muitos anos na Igreja de Jesus Cristo, né? E ele é um dos discípulos de Jesus Cristo. E hoje vamos ter o privilégio de conhecer um pouco da experiência dele, né? Pablo, você está com quantos anos hoje, Pablo? Eu tenho 23 anos e eu me filiei à igreja quando eu tinha 13. Assim que eu já tenho um pouco mais que 10 anos nessa trajetória. Você entrou na igreja com 13 anos? Isso, com 13 anos. Como foi que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo? Na verdade foi algo curioso, eu já conheci a igreja, Magno, quando eu era criança, na primária, porque eu tenho um primo que é membro. Só que eu conhecia como os Mormons, né? Capaz todo mundo conhece assim. Só que tive contato de receber aos missionários da igreja quando eu tinha 13 anos, que encontraram o meu irmão na rua e perguntaram se poderiam compartilhar um pouco da palavra com nós. Na época, até então eu frequentava outra igreja e a gente decidiu recebê-los. E quando a gente recebeu eles na nossa casa, a princípio eu tive uma resistência, não queria batismo nem nada da igreja. Até visitei, tive amigos lá, só que o meu irmão se batizou em dezembro de 2013. Aí desculpa interromper, mas qual foi a resistência que tu teve com 13 anos ao que os missionários ensinavam, porque tu não se identificou com o que eles estavam falando? Como foi essa resistência? Tu lembra o motivo, assim? Eu lembro por conta da minha formação cristã. Até então eu pensava que somente a Bíblia era a fonte da verdade e ao conhecer o que era livro de Mórmon eu pensava que vinha para contrapor a Bíblia. Então, por não entender o propósito do livro, tive essa certa resistência no início, mas nada que fosse contra os missionários, e sim contra esse ponto de doutrina. Então, contra o livro de Mórmon mesmo, você tinha dificuldade para acreditar no livro de Mórmon, você acreditava que a Bíblia era a única palavra de Deus, né? Era por esse ponto mesmo. Entendi. E aí, como foi que você houve essa mudança aí que você passou a aceitar o livro de Mórmon e, consequentemente, a mensagem da Igreja de Jesus Cristo e até o batismo? O que foi que causou essa mudança aí? Boa pergunta, Magno. Mais que nada, eu diria que foi o trajeto. Quando meu irmão foi batizado em 2013, eu pude senti algo diferente, né? Eu senti que era algo bom, que era uma limpeza, que era um recomeço e que eu precisava participar disso. Era a luz de Cristo, mas que nada trabalhando comigo naquele momento. Então, lá no dia do batismo do seu irmão, você sentiu algo diferente? Foi assim? Sim, senti algo diferente. O meu irmão, logo após a sua filiação à igreja, seu batismo, ele não foi mais quando os missionários foram transferidos da área. E outros 2 missionários foram até a minha casa. Só que nesse processo de dezembro de 2013 até abril, maio, não lembro ao certo, na verdade foi abril de 2014, o Senhor ele trabalhou comigo nesse período, porque eu já não frequentava mais a religião que eu ia antes. E eu ficava pensando muito sobre a Igreja de Jesus Cristo. Até participei de uma atividade de jovens com membros da igreja e eu diria que foi o Senhor trabalhando comigo nesse meio. E quando o Elder McBride e Ellie Silva foram na minha porta buscar o meu irmão, eu estava lá e eu estava pronto nesse momento para ser batizado na Igreja de Jesus Cristo. Então, naquele dia você já foi para ser batizado? Sim, os missionários bateram na porta, foi até engraçada a história, porque eles foram perguntar sobre o meu irmão. Eu disse, olha, Elders, o meu irmão não tá, mas eu tô e eu quero receber vocês. Então, falei para eles que eu tinha o desejo do batismo, eu fui para a igreja e pude ser batizado no dia do aniversário do meu irmão, que foi o 4 de maio. Eu fui batizado pelo Elder L. Silva e Elder McBride e pude me filiar à igreja. Então, foi uma experiência muito boa. E como você lembra alguma coisa sobre esse dia? Como você se sentiu sobre o batismo? Lembro. Na verdade, o princípio de que existem oposições em todas as coisas, eu vi aí na prática. Logo ao aceitar essa decisão de ser batizado, os meus pais eles não foram tão favoráveis. Tinha uma resistência familiar de não querer que eu me filiasse. E eu tive que realmente me impor. Nem seu pai quis, nem sua mãe? Nenhum dos dois. Eu tive que falar para eles, olha, eu vou, eu quero, é a minha decisão, respeitem. E aí eles tiveram que aceitar a decisão que era minha. Um dia antes do meu batismo, fiz a oração perguntando ao Senhor se eu deveria ser batizado. E eu sonhei com o meu batismo, então eu interpretei isso como Como foi esse sonho? uma resposta. Era um sonho, tipo, que eu entrava na pia batismal e saía. E era um sentimento muito bom de felicidade. E isso foi um dia antes do meu batismo, o sonho que eu tive. Eu interpretei como uma resposta, que era realmente para fazer isso. E você lembra o motivo pelo qual seus pais se oporam? Eles chegaram a falar para você porque não queriam que você se batizasse?
Creio que era mais da desconfiança, porque imagina que meu irmão e eu éramos dois jovens e do nada uma outra igreja vem, quer levar seus filhos para um batismo. Boa parte dos missionários eram dos Estados Unidos, então isso gerava certa resistência e desconfiança. Só que logo após a minha mãe, ela fez amizades e o meu pai com alguns membros da ala, o que já percebeu que era algo bom para nós. Então você não sabe o motivo específico não, eles nunca falaram, só Não, não queria, né? só não queria. Uhum. É um mistério ainda, né? É um mistério a perguntar. Interessante. E aí, como foi lá no dia do batismo mesmo? Quando você chegou e... Muito interessante, né? Você com 13 anos já aconteceu tudo isso na sua vida. Você sonhou com um dia antes com seu batismo, conseguiu ver através de sonho, né? Teve oposição, você foi lá firme e decidiu que queria isso. E no dia mesmo, como foi? No dia mesmo foi algo curioso, né? Eu já estava pronto quando os missionários chegaram. A gente foi para a reunião e eu lembro que eu tive a entrevista com outro missionário, não, para ser batizado. Não vou mentir, não entendi as perguntas, mas só respondi no sim. O que importava ali era o meu desejo. Então eu fui batizado. Eu lembro que eu tive que ser batizado 2 vezes, porque a primeira vez o meu pé saiu. Mas logo depois do batismo eu senti uma felicidade muito forte, porque tinha muita gente da minha ala presentes ali. E aí como foi esse trajeto, 13 anos até... Você foi para a missão, né? Depois foi para a missão com quantos anos? Eu saí a missão com uns 21 anos de idade. Sim. Eu pude, desde que eu me batizei, eu sempre acompanhei os missionários, né? Em visitas. Realmente a gente sempre estava aí buscando as outras pessoas para poderem conhecer o que eu pude provar. E com 21 anos eu tomei a decisão de ir para o campo missionário. Eu pude servir como missionário da igreja de tempo integral lá na Argentina Santa Fé, onde eu pude aprender muitas habilidades e aprender mais sobre o que é Jesus Cristo e o que é a igreja dele. Muito bom. Mais um pouquinho à frente a gente falar um pouco mais sobre sua missão. Mas esse período aí de 13 a 21 anos, teve muitas fases suas, que eu percebo, eu notei, né? Que você era uma pessoa diferente, muito diferente, um nível assim de fé muito grande. Você, em termos de envolvimento com a obra missionária, você estava sempre lá, ajudando pessoas, ajudando os missionários a levar pessoas para a igreja, como você falou anteriormente, né? Mas o que te fazia assim, o que te fez decidir fazer isso sempre assim, ser tão envolvido com os missionários? Como tu explica isso? Tu sabe explicar? É algo que eu me pergunto às vezes, mas sendo sincero, eu consigo ver do Salvador nos missionários. Tanto elders quanto sisters, eles estão andando nas ruas, estão longe da sua família, por aí não estão bem, mas sempre eles estão levando paz e esperança. Então, se eu pudesse ajudar de alguma forma, ainda que fosse com o idioma, porque muitas vezes os missionários eles não falavam o idioma nativo lá, eu estava lá. E penso que é o sentimento da coligação de Israel, que todo mundo tem no seu coração, de que a gente pode contribuir com nossos diferentes talentos e dons. Eu confesso que eu sinto um pouco disso também, quando eu estou com os missionários. Eu não sei como é estar com Jesus Cristo, né? Porque eu não estive. Mas eu me sinto uma pessoa melhor. Sempre que eu estou na companhia dos missionários, que eu estou na presença dos missionários, eu sinto que eu evoluo, sabe, como pessoa, quando estou com os missionários. E realmente a nossa fé, realmente nós se aproxima de Jesus Cristo mais, né? Se torna uma pessoa melhor. Eu acho que se aproximar de Jesus Cristo é isso, se torna uma pessoa melhor, né? Porque Ele é a melhor das pessoas que passou aqui na Terra, então se aproximar de Jesus Cristo é isso, tornar essa pessoa melhor. E sempre isso acontece quando a gente anda com os missionários, eu percebo isso. Sempre. Né? Agora indo para a tua missão, né? Você falou já o que te motiva, né? Porque você vê Jesus Cristo naqueles missionários e também porque você quer contribuir com a coligação de Israel. Esse é um grande movimento que a gente está fazendo agora. A gente está contribuindo para a coligação de Israel neste momento, compartilhando nossos sentimentos, nossas impressões do que é viver o Evangelho, do que foi ter vivido, né? E nós estamos vivendo o Evangelho agora, compartilhando nossas experiências e contribuindo nessa parte, né? Como foi para você a experiência de ser um missionário e representar lá, vestir a camisa, vamos dizer assim, da Igreja de Jesus Cristo? Foi algo muito diferente. Eu sempre via os missionários felizes, alegres, com o desejo de compartilhar o Evangelho, não. E quando eu fui missionário, que realmente eu estava ali, que eu tinha que decidir, tomar as decisões com meu companheiro para saber onde ir, planejar, o que ensinar, cuidar das pessoas, eu costumo dizer que uma semana na missão te ensina mais do que qualquer universidade que você possa fazer na vida inteira.
porque a gente está na rua, né? A gente está na casa das pessoas e a gente tem a solução para os problemas dela, não nossa, de Cristo e seu Evangelho. Então, a experiência que eu tive mais marcante na minha missão foi isso, de eu saber que eu estava ali para ajudar as pessoas e que eu só podia fazer isso mediante a doutrina de Cristo. E agora você concluiu missão, né? Você concluiu missão quando? Eu terminei a minha missão em fevereiro, eu tive que terminar com 19 meses, um pouco antes dos 24 meses, por questões de saúde, mas sigo ajudando na obra missionária como eu posso. Como foi a sua volta para a missão? Agora acabou a missão, você está aqui um pouco diferente, né? Sim, é totalmente diferente, porque a gente começa a valorizar o que a gente tem hoje, a gente valoriza mais nossa família. Não, amigo, obrigado. E a gente começa a valorizar mais o que Jesus fez por nós. Então hoje na vida real eu trato de aplicar o que eu aprendi na missão para tudo, para estudo, para decisões e mais que nada para aplicar a expiação a mim mesmo. E falando um pouco sobre Jesus Cristo, né? Eu gosto muito de falar sobre Jesus Cristo. Para você, quem é Jesus Cristo para você, Pablo? Tudo. Eu sei que é uma resposta muito genérica, mas Ele é o responsável por eu estar vivo, por eu ter felicidade e por eu poder me arrepender. E eu não perguntei, né? Mas sobre o livro de Mórmon, né? Como foi sua experiência de conversão ao livro de Mórmon? Você falou que teve uma oposição, né? Como foi sua experiência em relação ao livro de Mórmon? O bom foi que quando eu me batizei era o ano que estava estudando o livro de Mórmon no seminário. Eu já tinha um conhecimento prévio da Bíblia, então em si não era algo novo para mim, e sim o livro de Mórmon. Então ter participado do seminário no ano que era o livro de Mórmon, no ano do meu batismo, foi uma clave para eu entender o que era, do que se tratava e por que era algo espiritual. E também tive que fazer a promessa, não? De orar e perguntar ao Senhor se esse livro era verdadeiro, se era a palavra de Deus. E eu tive essa experiência, por isso eu saí para pregar sobre esse livro e sobre Jesus Cristo. E como foi? Você lembra detalhes assim de como aconteceu o cumprimento dessa promessa que você... Frutos do Espírito. Sentir paz. Não tem como um livro que só fala de Cristo negar a Cristo. Poxa, eu lembro da experiência que eu tive quando eu comecei a tentar seguir esse desafio, né, do livro de Mórmon, porque eu vi as pessoas, né, lá na igreja falando, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, muitas pessoas no dia do testemunho, né, e eu queria ter uma experiência assim, né, os amigos também lá da igreja, e aí eu comecei a aplicar, né. Primeiro eu comecei com um livro ilustrado, né, aquele para criança. Da criança. Foi o que o missionário me deixou. E aí quando lendo aquele livro, eu gostei tanto que eu comecei a querer ler o para adultos, né? Tinha 15 anos, um pouco mais velho que você. E aí fui lendo. Aí quando chegou na parte de Moisés, capítulo 18, que fala sobre o batismo, cara, foi como se eu estivesse lá dentro do livro. Pude sentir uma felicidade indescritível também. Tanto que eu fiquei correndo pra lá, pra fora e pra dentro de casa lá, bem feliz, uma felicidade indescritível. Minha mãe perguntou o que é que tá acontecendo. Sei, uma alegria muito grande, estou sentindo aqui, como se eu estivesse dentro do livro. Então foi bem legal, ali foi a minha resposta. Mas sempre o cara vai tendo novas experiências, né? Sempre que a pessoa lê, você pode ter uma experiência. Quando você lê com humildade, né, desejo de aprender, você reconhece que você não sabe nada de tudo ainda, né? Que pode aprender mais. Você pode ter uma experiência nova com o livro de Mórmon. Sim, qual é o teu plano agora que você perseverar até o fim, né, que é uma das partes, né? Como você se vê daqui a 70 anos para frente aí na igreja? Consigo ver os meus filhos e netos, né? Pretendo ter minha família, seguindo esse evangelho e realmente ajudando as demais pessoas a conhecerem a Jesus e ao seu evangelho. Se você tivesse de dar um conselho, né, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, qual conselho que você daria a respeito dos missionários, da igreja, do livro de Mórmon, até mesmo compartilhar seu testemunho sobre tudo? Então, isso eu vou falar olhando diretamente para o pessoal. Sempre o pessoal perguntava para mim o que é que eu fazia antes da minha missão para levar tanta gente para a igreja. E é seguro, né? Cada pessoa tem um talento diferente, mas só sair com os missionários. Saiam com eles e somente a presença de vocês já ajuda muito nas lições. Porque os amigos deles vão ver que vocês são pessoas normais e vocês também têm uso da tecnologia hoje, igual que nós que estamos fazendo agora esse vídeo. Então vocês podem compartilhar sobre suas crenças. A igreja tem muitas formas de compartilhar sobre isso.
história familiar, autossuficiência, English Connect, BYU Pathway. Existem muitas maneiras de você fazer com que o seu amigo tenha contato, ao menos de início, com a igreja. E bueno, aí os missionários podem compartilhar o evangelho. E eu sei que isso realmente tem frutos, porque, por exemplo, logo ali atrás está o Cássio e o Rian, eles são frutos dessa ajuda que a gente teve com os missionários, não? Para eles poderem ter sido batizados e estarem hoje aqui na igreja. Então, esse é o meu testemunho de Jesus Cristo e que realmente a tecnologia e o nosso esforço, o desejo do nosso coração de ajudar as pessoas, podem trazer mais pessoas para o campo. Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, a gente queria compartilhar com vocês, né, a experiência de Pablo. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com um amigo seu, né? E fazer algum comentário também aí na descrição do vídeo. Valeu. Valeu. Até a vista.